Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live. Hoje nós estaremos com a professora Valéria. E aí, vamos entrar com a professora Valéria. E aí, hoje nós vamos aproveitar. Oi, Olha Eli, ela boa aí. noite, querida. Boa noite, Valéria. Boa noite, o pessoal está entrando. Eu estava aqui só fazendo uma prévia da nossa conversa. E aí, ajeitando aqui o telefone, que nesses tempos de pandemia, a hora a gente está no celular, a hora a gente está no telefone. Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto. Acho que Isso, agora. quero ver você. Tô com É. saudade dessa minha coordenadora maravilhosa. Ah, obrigada. Esses dias, Valéria, é muito engraçado, né? Eu passei uma mensagem para uma amiga minha, amigona mesmo, e ela é minha amiga, estava lá na UERJ comigo, e aí defendeu o mestrado e tal. E nesse período que ela estava lá, eu contaminei ela com a uroginecologia. E ela não trabalhava com isso. Ela sempre trabalhou com Pilates, veio para lá, aí se encantou com a uroginecologia, foi fazer a pós, foi sua aluna lá na pós, e aí veio fazer a pós, apaixonada, e a gente não tem se falado, né? Aí eu precisei falar com ela, mandei uma mensagem de WhatsApp. Aí foi tão fofo a mensagem que ela retornou para mim. Ela, Eliane, fiquei tão emocionada de ouvir sua voz. Quanto tempo que eu não ouço a sua voz? E é realmente, com esse período de pandemia, tem muita gente que a gente via sempre, né, por causa de trabalho, estudo e tal, e não tem Sim. visto e não tem falado, né? Aí eu falei, realmente, um tempão que eu não falo com ela, pessoalmente não dá, e nem por mensagem. E aí você também, olha, quanto tempo que eu não falo com Valéria, só às vezes uma mensagem, uma coisa assim, Sim, mas né? Então, como foi bom ver você quando estava escondidinha, porque a gente estava dividindo a tela, não estava aparecendo, e eu vim agora te ver novamente, né? Ver um pouquinho o seu rostinho, a sua energia é muito boa, olha, Eliane. Você e a sempre Márcia coloca a gente escreveu para aqui. cima. Uma amiga escreveu aqui, eu vi sua voz emociona. Ai, meu Deus do céu. E você sempre diz isso para mim, né, Valéria? Você é uma fofa. Você eu não posso considerar, mas você diz que eu tenho uma energia boa, tô sempre para cima e tal. A gente tenta, né? A gente tenta estar sempre bem, sempre mostrar para as pessoas coisas boas, estar bem. Esse é meu objetivo, passar para as pessoas o que eu estou sentindo. E eu estou sempre bem, graças a Deus. Embora às vezes É. até alguma coisa aconteça e as pessoas acham que estou mal, eu nem percebi que era para ficar mal, eu estou bem. Só se for uma coisa muito séria para me deixar mal. Muito. Se eu fosse contar histórias que já me aconteceram e que as pessoas depois falam assim para mim, Eliane, você percebeu que fulano falou isso para você? Foi? E não percebi não. Tá, passou agora. Já foi. Mas eu sou feliz. O importante é ser feliz. A energia da Lili é inegalável. Sempre foi assim, não Ah, tem. E essa coisa de Márcia você Camara Maia. contaminar, né? E contaminar a gente com a sua boa energia e também nessas questões de trabalho, que nem foi essa tua amiga que acabou sendo contaminada pela uroginecologia, né? É, e Então, agora ela está você. assim, uma profissional ímpar, sabe? Muito boa mesmo, graças a Deus. Mas é Mas isso que a gente tem que inspirar, né, Eliane? A gente está aqui para inspirar as pessoas, eu acho, né? Eu acredito nisso, para buscar o melhor de si, entender essa profissão e levar essa profissão que a gente escolheu para frente de uma maneira bonita, né? é, Ética e bonita mesmo.
Isso é muito importante, Val. Muitas coisas acontecem, e aí a gente que dá aula, né, a gente é formadora de opinião, a gente vê alguns alunos afoitos, querendo fazer, querendo evoluir, outros que veem alguém meio que invadindo a nossa área, a nossa profissão. A gente tem que ter tato para poder mostrar para eles que cada um tem seu espaço. Hoje mesmo, uns alunos, grupos de alunos, né, que já foram alunos da pós-graduação, me questionaram justamente sobre isso, de um outro profissional estar agindo na nossa área ou estar oferecendo o que a gente faz. Aí eu falei, olha, a gente tem que olhar isso com cuidado, mas sabendo que a biomecânica, a função da função é propriedade do fisioterapeuta. E a gente tem que avaliar isso direitinho, se o outro profissional está falando em funcionalidade, e aí a gente age com cautela, né? Mas essa paixão que a gente tem pelo que a gente faz, pela nossa profissão, a gente tem que ter cuidado para não exacerbar e não fazer alguma coisa de errado quando for agir, né? Isso é muito Sim. importante. Eu acho que a gente está dentro de uma área, né, que a gente vai falar justamente sobre obstetrícia, e a gente tem falado tanto sobre isso, né, que a obstetrícia tem modificado muito desde os anos 2000, né, e dessas modificações que ela está vivenciando, e eu acho que são modificações pertinentes e importantes, né, porque a gente está tendo uma nova visão e está deixando essas mulheres mais informadas sobre o seu trabalho de parto, sobre as suas escolhas. Então, eu acho que está começando a gente está precisando pontuar a nossa função dentro da sala de parto, a função do fisioterapeuta, né? Sim. E, Valéria, eu gostaria até que você se apresentassem, porque normalmente eu entro, enquanto eu estou entrando, o pessoal vai entrando, eu vou dizendo do que a gente vai falar, quem é o profissional da live de hoje, que a gente vai bater essa bola, conversar. Só que você entrou praticamente junto comigo. Quando tinha eu, a segunda pessoa era você, e não deu tempo de fazer essa apresentação. Então, eu gostaria que você falasse a sua formação, de da onde você quem você é, essa fofa, essa pessoa extraordinária que quando eu conheci, eu ficava olhando para a Valéria tão impecavelmente, parecia que engolia um cabo de vassoura, de tão ereta que ela ficava. A gente estava fazendo um curso do Marcel Calfriés, e eu ficava, meu Deus do céu, por que ela é tão... Tudo bem que fisioterapeuta tem que ter postura, tem que ter, não significa dizer que temos, né? Aí depois a gente conversando, eu vim saber a sua história. Eu falei, tá explicado. Essa postura sempre tão, parece estar pronta para fotografar, né? Sempre tão perfeita. Fala aí, Valéria, se apresenta. Bom, eu solicitei e você me aceitou rápido, aí você nem teve tempo de Foi. falar muita coisa, porque eu já entrei, né? Meu Deus. Bom, gente, olha, é um grande prazer de estar aqui dentro dessa casa que é Interfísio Cursos, né? Falo que é casa porque é a casa que a gente está trabalhando, né? E que nos recebeu sempre tão bem. É um grande prazer estar aqui falando com vocês nessa sexta-feira. Sou Valéria Maurício, eu sou fisioterapeuta, mas a Eliane está falando isso porque meu background eu comecei como bailarina, né? Eu sou bailarina, sei durante muito tempo. Eu sou uma pessoa de movimento. E aí, por conta do próprio movimento, a fisioterapia para recuperação, trabalho com Pilates, sou Master Training de Gyrotonic também. E eu escrevi o livro Pilates na Gestação. E nos últimos anos eu tenho me envolvido com obstetrícia. Eli, você está presente? Meio falhando? Tô te ouvindo bem. Tá falhando? Tá. Mas eu tô te ouvindo Não, bem. a tua imagem está meio que parando. Então, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, eu me envolvi muito com obstetrícia e venho trabalhado nessa área de preparação do parto, parto e pós-parto. Acho que ela deu algum probleminha com ela. Voltou. Não,
Eu tô aqui. É porque meu telefone tocou. Eu saí do computador, tô no celular, e aí ele tocou. Mas eu tô te ouvindo bem. Então é isso. É E é isso. A gente isso. trabalha nessa área há algum tempo, tem feito bastante cursos dessa área, né? E tem acompanhado muito, como eu tenho falado, como eu comecei a minha fala, essa revolução que está acontecendo na obstetrícia nos últimos anos, a nível de Brasil, né? A gente está falando a nível de Brasil, desse pensar da obstetrícia de uma outra forma, onde as mulheres estão tomando mais um conhecimento sobre o que, que elas estão querendo, trabalho de parto, uma opção do tipo de parto que elas estão buscando, uma opção pela assistência que elas estão buscando, né? E dentro desse novo momento, onde as mulheres estão vindo mais informadas, elas querem ter um parto respeitoso, elas buscam por menos disfunções no pós-parto, elas buscam por tanto que são tão pertinentes à nossa área, né, Eliane? É, a gente vê muito disso. Agora mesmo eu tenho pensado, eu, uma jovem tão novinha, você vó de novo, e a minha nora, tô brincando, né, se tão novinha, e a minha nora optou por um parto vaginal. Primeiro ela tentou e não conseguiu, e ela estava muito tristinha, preocupada. Ah, eu fiz uma cesárea. Eu falei, não impede que a gente tente um parto normal. Aí conversei com o obstetra dela, é um amigo que a gente trabalha junto também. Ele falou, Eliane, não independe, ela teve uma cesárea, ela pode cursar para um parto vaginal e a gente vai trabalhar para isso. Claro que é muito emocionante, né? A gente participar de um pré-natal e um trabalho de parto realmente é muito emocionante. Olha, Marcelo Viana, a gente está falando de tempo. Quanto tempo que eu não vejo esse camarada? Um beijo, Marcelo Viana. Apareceu aqui. Bem-vindo. Bem-vindo. E aí, E eu falei justamente para ela, né, que é muito mais emocionante. A gente trabalha pré-natal e parto, a gente se emociona. Eu, toda vez que eu participo, né, de um trabalho de parto, eu me emociono muito. Mas sendo meu sangue, né, meu neto ali naquele momento, é muito mais emocionante. Mas a gente vai trabalhar para isso, para preparar essa biomecânica, esse útero, esse assoalho, trabalhar esse assoalho pélvico para que ela tenha, né, entre em trabalhos de parto e tente realmente o parto vaginal. Isso significa dizer que não necessariamente, já expliquei para ela, ela vai ter um parto vaginal, porque a gente vai tratar como uma mulher que não tem uma cesárea anterior, entre aspas, né? Mas a gente vai conduzir para que ela tenha um parto normal. Assim como uma mulher no primeiro parto, né? Nunca pariu e aí está tentando um parto vaginal e de repente ele evolui para uma cesárea, foi o que eu falei para ela. Da mesma forma, a gente vai tentar o parto vaginal, vai fazer todos os trâmites do parto vaginal, ela vai entrar em trabalho de parto, que aí a gente consegue explicar para a mulher da importância dela entrar em trabalho de parto. E se houve alguma intercorrência, se houver alguma intercorrência, ela não parir, a criança queria nascer aquele dia. A criança queria nascer diferente de, com 15 dias antes da data provável do parto, é marcada cesárea. Aí, isso é importante a gente... Olha, parabéns, vovó, que notícia maravilhosa. Acabei de falar de você, Cíntia, aqui, que ouviu minha voz, se emocionou e eu me emocionei também. É ela aqui. Então, pois olha, é. vovó linda, Carla, Carlinha, para, gente. Ai, vocês me todo mundo emocionam. emocionando com você sendo vovó É, novamente, né? Mas é isso, né? Essa é, questão da gente se envolver a gente trabalha com isso, né, Eliane? A gente trabalha com saúde da mulher, né? A gente sabe de todas as questões que envolve esse trabalho desse indivíduo a nível de biopsicossocial, né? Como a gestação
está influenciando essa mulher não só no biológico, no psicológico, no emocional e no social dela, né? Aí Sim. depois, quando é uma pessoa próxima, principalmente quando você vai receber o seu neto, que é a sua continuidade, você É, vai querer trabalhar e dar o melhor para essa sua filha não, é ou minha sua nora, é minha nora? nora. Da minha filha, eu assisti, é emocionante. É, não é o primeiro filho dela, né? Eu já assisti. Eu estou dizendo que a emoção vem, a emoção acontece. A preocupação é explicar para essa mulher, e no caso agora é minha nora, a Nicole digitou aí e disse que assistiu o parto do neto dela, realmente muito emocionante. Realmente é muito emocionante, é uma coisa indescritível mesmo. Repetir o que as pessoas falam, mas é a importância de você deixar a mulher saber que, embora ela tenha evoluído para uma cesárea, era aquele dia da criança nascer. Eu tenho uma gestante, é claro que a gente não se envolve, não interfere na decisão da gestante, mas eu tenho uma gestante que agora ela está com 16 semanas, 16, 18 semanas, não lembro bem, mas o parto dela está marcado para algum dia de outubro, acho que 17 de outubro. Ela está marcada. Ah, mas eu não queria dia 13 porque é aniversário de não sei quem. Então, ela está agora grávida, já está com a cesárea marcada. São essas coisas Agendada, né? que a gente orienta em que evoluiu para uma cesárea não é nenhuma coisa terrível, absurda, mas evoluiu para uma cesárea no momento que a mulher estava em trabalho de parto. Agora, você já sabe que não vai nem entrar em trabalho de parto, eu quero cesárea e tal. A gente respeita, eu pelo menos, né? Respeito essa decisão, só oriento a mulher, né? Com cesárea ou parto vaginal, que ela entre em trabalho de parto. Isso é importante, né? E aí a gente tenta explicar maturação do pulmão, toda a sequência que, quando o parto vaginal é respeitado, o trabalho de parto, que a mulher tem que passar e o bebê tem que passar, para que a mulher saiba fazer a sua escolha, né? Ela sabe, ela está escolhendo e por que ela está escolhendo, não simplesmente de ouvir falar. Isso é a importância. Exatamente. Eu acho que é justamente isso que está acontecendo, né, Eliane? A gente hoje tem mais informação e a mulher vai buscando mais e ela está ciente dos benefícios que o parto vaginal vai trazer tanto para o corpo dela quanto para o bebê, né? Então a gente tem inúmeros benefícios para o bebê da mulher passar por um parto vaginal. A gente sabe, como você bem explicou, que nem todo parto vai ser possível. A gente pode ter uma cesárea intraparto, mas é uma cesárea intraparto, né? Então essa mulher entrou nesse trabalho de parto, ela teve todo esse processo. E como a gente também estava comentando aqui, nessa grande mudança da obstetrícia, o nosso papel como fisioterapeuta é entender da biomecânica e da cinesiologia, né, Eliane? Então, Sim, assim, eu falo que o trabalho de parto é uma grande dança entre o bebê e a pelve dessa mãe, né? A gente tem nesse trabalho de parto um bebê que precisa descer pelos estreitos da pelve e a mulher que precisa estar disponível para colocar o bebê no melhor posicionamento para descer nesses estreitos, né? sim, Então é imprescindível que essa mulher tenha um conhecimento desse corpo, né? Que ela tenha uma escuta desse corpo, ela tenha ela tenha esse corpo apto para poder dançar com esse bebê, né? Para ela escutar onde esse bebê tá, por onde esse bebê está passando e propiciar esse movimento, né? Então, para nós fisioterapeutas, a gente está hoje com toda uma equipe trabalhando muitas vezes nessa sala de parto, né? Com vários profissionais atuando com essa mulher, seja a própria equipe médica, anestesista, o pediatra, a doula, a nutricionista, a psicóloga. A gente tem todo mundo
tudo que pode dar um suporte para essa mulher durante esse período de grandes transformações, né? Que é a gestação, Sim. parto e puerpério. Por que não o fisioterapeuta não está ali? Se a nossa função é entender justamente essa biomecânica, né? É, a nossa luta, né, agora na Câmara Técnica, né, fazendo parte da Câmara Técnica, a gente tem tido várias discussões sobre isso, sobre a inserção do fisioterapeuta na maternidade, na sala de parto, sobre o direito desse fisioterapeuta a atuar, porque em algumas situações o fisioterapeuta é cerceado esse direito dele, né? E a gente estuda há tanto tempo para trabalhar nessa funcionalidade, né? Nessa biomecânica, e a gente tem sido proibida ou algumas pessoas, em algumas situações, parece que é um favor deixar a gente entrar. Então, a gente tem discutido muito isso na Câmara Técnica. É um favor do médico, é um favor do hospital, e a nossa discussão por esses dias tem sido isso, essa inserção como lei do fisioterapeuta na sala de parto. Porque é muito importante. A gente traça, Val, uma intimidade com a mulher durante todo esse período de gestação. A gente está ali segurando na mão dela e ela tem um apoio, né, tão grande da gente, um aconchego que a gente dá para essa mulher no consultório, às vezes até no ambulatório do hospital. E aí, quando ela chega lá no hospital para parir, cadê você? Cadê aquela pessoa que sabe todos os problemas que vem acontecendo com ela, aquela pessoa que acompanhou, que ouviu ela falar, que ouviu ela chorar, e aí essa pessoa não está ali. Eu já tive pacientes que só de olhar, você sabe que está se passando naquela situação. Tive paciente que não era muito de falar. Então você percebe que a paciente não está bem, que ela está precisando de um toque, que ela está precisando desse aconchego, e aí nesse momento não tem o fisioterapeuta ali, entendeu? Isso é de suma importância. E a gente está batalhando por isso. Então, gente, a gente está aqui para falar justamente dessas nossas importâncias e falar dessa coisa maravilhosa que é a biomecânica da pelve no trabalho de parto, né? A nossa pelve é uma pelve única. Primeiro de tudo, né, a gente tem que lembrar que a gente éramos animais quadrúpedes e quando a gente veio para a bipedia, essa pelve encontrou dois grandes paradoxos. Um que é o lidar com a situação da gravidade e o outro como dar passagem para esse serzinho que agora tem uma cabeça muito mais encefalizada, que tem uma cabeça muito mais pesada. Então, a nossa pelve, ela tem esse componente, né, de ter que dar uma passagem para um bebê na nossa evolução com um córtex muito mais avantajado, né? A nossa pelve, ela possui movimentos intrínsecos e movimentos extrínsecos. Os movimentos intrínsecos são próprios dela e principalmente na articulação coxo-femoral e no cóccix. E os movimentos extrínsecos estão relacionados com os movimentos que ela faz com outros elementos, como a coluna vertebral e como os membros inferiores. Então, essa pelve, que é o berço desse bebê, né, vai ter que se mexer. É como eu sempre digo. Essa pelve tem que se mexer conforme esse bebê vai descendo por ela, né? Vai se entrando e se encaixando para dar essa passagem. E o que eu comento muito hoje também, a gente, né, Eliane, a gente está mexendo muito pouco a nossa pelve. Essa pelve, ela foi projetada para essa bipedia, para esse movimento, né, querida? E a gente fica totalmente passando, até mesmo nessa própria pandemia, parada,
Isso. sentada, Pelve travada. sem movimento. Exatamente. Uma pelve travada. É o que, como a gente está vivenciando, é o que a gente está encontrando quando a gente está atendendo as nossas gestantes. Eu estou atendendo online, tenho visto muitas com várias queixas, né? A nível de cintura pélvica, pubalgias, dores lombopélvicas, realmente. Então, se essa pelve não tem movimento, vai ficar mais difícil para esse bebê descer nesses estreitos, né? O bebê, quando ele vai descendo, vou mostrar aqui para vocês, nessa imagem que eu acho muito bonita, mostrando que o bebê, no trabalho de parto, ele vai fazer um movimento de descida nesse túnel que a gente chama de escavação pélvica. Então, em cada fase do trabalho, ele vai passar do estreito superior, do estreito médio e do estreito inferior. E essa pelve vai se movendo conforme o bebê vai escorregando, né? A gente fala que é um tobogã, né? Nesse tobogã, nesse túnel aquático, né? Onde ele vai descendo para poder chegar no coroamento e no expulsivo e vir para essa vida extrauterina. E é de uma beleza tão deslumbrante para mim, a gente dá conta de que a natureza é tão perfeita. É perfeita, é justamente isso, é perfeito. A natureza é perfeita, porque a nossa pelve feminina é diferente de uma pelve masculina. Sim. Né? Ela Os justamente ela está movimentos. projetada para dar as possibilidades para essa passagem do bebê, né? E se essa pelve tem essa disponibilidade, ela vai ter essa escuta de entender por onde esse bebê está vindo. Porque em cada um dos estreitos, né? Estreito superior, o estreito médio, que é o mais complexo, e o estreito inferior, a pelve vai ter uma necessidade e o bebê vai ter uma necessidade. Então, a gente precisa entender, como fisioterapeuta, esses movimentos intrínsecos e os movimentos extrínsecos da pelve. Entender qual fase do parto aquele bebê está, para ajudar com o movimento a propiciar essas aberturas. Esses Né? movimentos. Não, esses movimentos super importantes, os movimentos de nutação e contranutação, né? Quem teve aula comigo sabe que quando eu falo de obstetrícia, eu falo muito de movimentos, nutação e contranutação, e como nós podemos ajudar nesses movimentos, né? Quando há o encaixe do bebê e quando ele quer sair, né? Movimentos contranutação, houve encaixe, movimentos de nutação, abertura do estreito inferior para a saída do bebê. E aí, só conhecendo a biomecânica e trabalhando com isso, que a gente sabe que postura a gente vai colocar a gestante para favorecer nesse movimento em que nesse estado que ela está, né? Nesse estágio do parto. Aí que postura a gente vai usar? Isso é importante. Exatamente, exatamente. Essa é a beleza da coisa, né? A gente entender que em cada um dos estreitos a gente vai ter o movimento dos ilíacos, o movimento do sacro, do cóccix e das coxas femorais, né? As coxas femorais, elas também vão ter uma importância fundamental no trabalho de parto. Então, quando o bebê está começando o trabalho dele, está começando a descer para chegar nessa parte mais superior, né, da pelve falsa, que é onde a gente tem mais espaço nessas asas ilíacas, né? É o momento do início da latência, normalmente, né? Tá na latência, o bebê tá se encaixando aqui.
nessa pelve falsa. E aí, quando ele se encaixa nessa pelve falsa, se eu consigo dar o quê? Uma aproximação dos isquios, né? E uma contranutação com uma retropulsão, eu vou ter mais espaço. Olha só, ó. Passando para vocês darem uma olhada. Eu aproximei os isquios, eu fiz uma contranutação. Olha como abriu mais aqui em cima. Nesse momento que a gente faz, que os ilíacos fazem esse movimento, junto com o sacro e com o cóccix, a rotação externa do fêmur vai facilitar. Então, olha, a influência dos movimentos extrínsecos para que aconteçam os movimentos intrínsecos. Sim. Uma rotação de fêmur ajuda isso. Uma retrobáscula da coluna ajuda a esse momento. O bebê começa a descida, a viagem dele, a jornada pela pelve da mãe. Depois que ele passa esse estreito superior, ele vem para o estreito mais complexo, que é o estreito médio. Esse estreito médio é o estreito onde a gente tem um menor diâmetro. A gente chama ele de estreito médio, de estreito transverso, né? Os ângulos aqui são menores. E é justamente nesse estreito aqui, gente, que a gente vai ter o quê? A musculatura do nosso assoalho pélvico. É onde a gente vai estar com a situação do elevador do ânus. Então, nesse estreito médio, que é o estreito de onde a gente tem uma amplitude menor, e vai depender muito de como esse bebê se encaixa também. Se a gente está com um assoalho pélvico muito rígido, que não ajude ao direcionamento, vai ficar difícil desse bebê passar. E quais seriam os movimentos mais interessantes para esse estreito médio? Até mesmo para o próprio assoalho pélvico. Os movimentos de assimetria. Porque quando eu faço assimetria, eu consigo abrir melhor. Essa pelve não move da maneira como eu gostaria. Mas se eu faço um assimétrico, o ilíaco vai para frente e o outro vai para trás, por exemplo, eu vou ganhar mais espaço nesse estreito médio. Não é só uma questão dos ilíacos, é a relação que a gente tem essa dissociação. Então, os movimentos assimétricos podem possibilitar uma melhor passagem pelo estreito médio. Tá? Também, olha que interessante para o nosso assoalho, né, Eliane? O estreito médio, quando a gente faz um movimento assimétrico, a gente dá um movimento torsional para esse assoalho pélvico. E quando a gente está qualquer movimento de mais torção, a gente ganha amplitude, não é isso? Sim. Então, assim, é muito lindo, e eu falo da perfeição, porque eu brinco também com todo mundo, a gente não anda assim, né, com as duas pelvis juntas. A gente anda com dissociação. Dissociação. Com um movimento que já é um movimento torsional para esse assoalho pélvico. O nosso movimento da nossa deambulação, ele em si é uma simetria que já prepara essa pelve para um trabalho de parto. Por isso que a caminhada pede para a gestante caminhar. Vamos caminhar durante o trabalho de parto. Sim. Vamos levantar uma perna, vamos pôr as pernas em assimetria. Eu ajudo no quê? Nesse estreito médio. E eu dou mais elasticidade para esse assoalho pélvico, que está super comprometido durante a gestação, né, gente? Ele está comprometido pela própria situação da inibição hormonal, né? Desse peso materno, está comprometido por esse sobrepeso da mãe, né? Sobre todas as membranas, o peso do bebê, a bolsa.
enfim, todas as membranas que estão aí. Ele está tenso, a gente está tendo um aumento de pressão intraabdominal, né? A modificação de qualidade de colágeno, do tecido conectivo. Então, esse assoalho ele já está todo sobrecarregado, essa Comprometido, palavra. é. É, alterado. Eu gosto Ah, muito da é, palavra há uma alterado. sobrecarga, realmente. E se esse assoalho está muito rígido nessa passagem, que a gente está falando do assoalho no expulsivo, mas nesse estreito médio aqui também, se ele não está recebendo bem essa cabeça do bebê, ele vai dificultar essa fase do expulsivo, né? Então, o nosso assoalho pélvico, eu comento que ele tem que estar com uma qualidade de manteiga para receber esse bebê. Não aquela manteiga líquida de garrafa, aquela manteiga que você É, passa essa comparação eu aquela nunca fiz. faca. Qual a sua comparação, Eliane? Não, essa comparação de manteiga eu nunca fiz. Aí eu estou prestando atenção. Como é que nem muito mole e nem Nem dura, aquela manteiga dura que você quer passar no pão e aí é. fica tudo grudada no pão, que é Sim, horrível. sim. Não, ela é essa textura de manteiga. Porque quando o bebê vai chegando por esse assoalho pélvico, ele tem que dar a resistência mínima para ele passar, mas liberação para ele passar também, Sim. né? Um assoalho pélvico muito rígido, muito tenso, ele está muito mais propício a uma laceração. Então, assim, o estreito médio, gente, é justamente ali na linha, no nível das espinhas isquiáticas, onde a gente tem um pedaço mais apertado, né? E, de novo, aqui eu quero o movimento assim. Ui, eu tô fazendo do lado do contrário, desculpa. Aqui eu quero um movimento assimétrico nesse estreito médio, e é um momento onde o bebê também roda, né? Para chegar no estreito inferior. Então, o bebê está entrando nessa pelve. É isso aí. Exatamente isso, Eliane. Ele tem que estar disponível. Hoje eu nem uso mais essa palavra relaxado, tem hora. Ultimamente estou disponível, tô disponível, gente. Uma pelve disponível, um assoalho pélvico disponível. Assim. Olha, me liga que eu tô disponível. Tô brincando, mas só para fazer uma graça, assim. Porque a gente fala, muitas vezes quando a gente fala relaxado, ele também tem que dar uma tensãozinha. Não que ele esteja. Porque ele tem que direcionar. Se ele estiver só relaxado, meio atônico, não vai rolar, né? Ele tem que dar essa direção. Então, ele tem que estar disponível. Ele tem que estar. É que nem eu falei a história da manteiga. Ele vai dar a deslizada, porque é um deslizamento desse bebê. Então, assim, esse bebê, ele entra aqui, né? Numa flexão. Quando ele chega nesse estreito médio, ele tem que fazer uma rotação. E olha que interessante, uma rotação para depois fazer a deflexão, para fazer a extensão. Novamente, eu gosto muito dos movimentos espiralados. O movimento, se a gente pegar aqui essa blusa, essa gola, que a gente fala muito dessa gola, né? Se eu for passar essa gola assim, vai ficar difícil. Mas, se eu giro, lembra quando você vai então colocar uma touquinha numa criança? Você gira e passa, ela passa mais fácil? É a mesma coisa. Na hora que ele gira, ele dá mais espaço para passar. Ele se acomoda melhor nesse estreito que tem um menor diâmetro, que é o transverso, para poder fazer essa passagem. E é nesse momento que ele está passando pelo assoalho pélvico que vai o quê? Vai dar uma direcionamento e vai permitir a ele chegar aqui nesse estreito inferior. Quando ele está chegando no estreito inferior, o que a gente vai acontecer? Os ilíacos vão se aproximar. E aí, ó, os isquios se afastam. E o saco Mutação. faz a nutação.
E o cóccix faz a antipulsão. Então, a gente também tem um movimento aqui de cóccix, gente. Quem está inserido aqui, né? Coccígeo. Então, a partir do momento que esse cóccix faz uma antipulsão também, eu estou alongando, ó, todo aquele assoalho pélvico. E aí, esse bebê tem o espaço de passagem. Nesse momento, se eu faço uma rotação interna, isso a gente está falando desses movimentos intrínsecos da pelve, né? A Eliane Gouveia, minha xará, colocou treinar, andar agachado nessa fase é importante, né? Sim, Eliane, porque a gente consegue juntar todos esses movimentos, né? Se a mulher consegue fazer o agachamento, e ela faz também uma rotação externa da coxa femoral, né? Do fêmur, e aí ajuda nesse movimento que a gente está falando. Relaxa também o assoalho pélvico. A gente muda ângulo em inserção, então ele vai também ficar em distensão. Porque quando aquela velha história, se ele está inserido e eu faço isso, eu aumento a origem, eu afasto a origem e inserção. Muito lindo. E aí ele vai estar mais distendido, vai me dar mais passagem. Sim. Né? Então, esses são os movimentos intrínsecos. Os extrínsecos seriam eu fazer uma anteversão ou uma extensão, uma anteversão da pelve, né, da coluna numa lordose e uma rotação interna. Quando eu faço a rotação interna, eu consigo abrir. Então, gente, tem muitas vezes a gente tinha essa imagem do trabalho, no final do trabalho de parto, muitas pessoas estavam pensando num cócoras assim, ó. Que tá aí nessa imagem colocando errado. Por que que tá errado? Eu tô fechando o ângulo. Eu tô arredondando a coluna. Eu tô deixando o sacro numa contranutação. Né? Então, assim, eu não tô facilitando essa saída. Olha a diferença da gente colocar nessa parte final que eu tô falando, tá? No estreito inferior, olha a angulação. Olha a angulação com a pelve e com a coluna, ela vai abrir mais os isquios. Consegue diferenciar, ó, o posicionamento da pelve para o momento final do expulsivo? Para essa chegada. Com certeza. Lá nesse estreito inferior, sim. Então, a gente faz a abertura do cóccix, né? Oi? Trabalha a abertura do cóccix. Nesse movimento Sim. de cócoras agachado, você colocando de cócoras na posição correta, você trabalha a nutação do sacro no agachamento. Muito lindo. Exatamente. Então, o que acontece? A nossa pelve, ela é uma estrutura que só pela deambulação, ela tem movimento. E ela tem grandes movimentos, né? Só que toda a nossa cultura, com o passar do tempo, coloca essa pelve no trabalho de parto. Vou colocar assim para ver se vocês vejam. Deitada, né, gente? Agora, imagina essa mulher deitada com esse sacro preso, sem poder fazer movimento. Como que fica essa biomecânica? Então, o quanto é importante, fundamental, vamos dizer assim, a mulher ter esse entendimento das possibilidades da pelve dela e a gente propiciar também ela poder se movimentar, né?
Sim. Não ficar parada numa cama. Se ela está numa cama, colocar ela num posicionamento, por exemplo, num decúbito lateral com um dos membros elevados para fazer a simetria, ou num decúbito lateral com uma rotação interna de coxa, né? Para também ajudar. Então, assim, a gente pode colocar algum movimento, alguma postura em Por falar posições deitadas, mas que auxilie esses movimentos da pelve. por falar em Oi, Eli, postura, você tá me você está me ouvindo? Uhum. Ou, por Agora falar em sim. postura, você que trabalha com Pilates, eu acho lindo as fotos que eu vejo de você trabalhando com a gestante, e eu já tive a oportunidade de estar lá no seu espaço, é maravilhoso. E aí, existem alguns aparelhos que eu, obviamente, não conheço, mas eu queria saber, você usa algum aparelho daquele para trabalhar com gestante? Ou você trabalha só solo? Como é que você faz com elas? Ou você não associa o Pilates, faz outro tipo de trabalho? Como é que você faz com a gestante? Tem algum... Você está falando na preparação, né? Porque eu estava É, falando da biomecânica de parto. Você está falando na sim. preparação. Uhum. Tá. Na preparação, hoje em dia, eu falo que eu pinto e bordo. Ah, que ótimo. Eliane. Então, assim, por que eu falo que eu pinto e bordo? Porque Só me dá eu um uso tempinho vários aqui. elementos. Uhum. Não, é porque Marilda colocou aqui, vejo muitas mulheres hoje, mesmo antes de engravidarem, não conseguem fazer cócoras. Olha aqui, Marilda, eu não faço cócoras. E nós temos que adaptar. E aí, dentro do Pilates, pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido. Aí ela ia perguntar isso agora, Xará Eliane Gouveia ia perguntar isso também, Né? sobre esse trabalho do Pilates. Pode falar, Valéria. Eu falo que eu pinto e bordo. Por que eu falo que eu pinto e bordo? Porque, como eu comentei com você da live, né? O meu background é de movimento. Eu sou bailarina, fui Uhum. bailarina, né? E assim, eu trabalho com Pilates, eu trabalho com Gyrotonic e hoje eu até falo que eu trabalho com gestação em movimento. Eu tô bem com essa meta, assim, né? Porque hoje eu não consigo ficar presa num método, né? Eu uso muito Pilates, eu uso muito Gyrotonic, que eu trabalho com Gyrotonic também. Eu uso elementos para essa mulher descobrir a própria pelve, né? A gente que trabalha com a área de pélvica, a gente está vendo situações, Eliane, pelo menos é que eu tenho percebido, das mulheres não usarem a pelve nem para fazer sexo. A gente está com uma pelve muito bloqueada, né? A gente está com uma pelve muito bloqueada e aí as mulheres estão sentindo mais dores na questão sexual e estão com dores lombares com 20 anos, porque está passando o dia inteiro sentado. A gente está congelando essa pelve. E uma das questões que eu acho também que a pelve ela é uma teia de tecidos, né? E não só de tecidos, músculo miofaciais, vou colocar dessa forma, mas também de tecidos emocionais. Então, assim, as questões de você não ter uma sexualidade bem resolvida, de você não ter uma situação de uma menstruação, de uma lidar com a sua menstruação. Então, isso tudo vai endurecendo e prendendo essa pelve. E essa pelve, ela é um elemento torsional e de grande amplitude. Gente, a coxa femoral faz quase, ela faz uma amplitude enorme.
A gente vê isso nas ginastas, nas bailarinas, né? Até onde pode chegar uma perna por uma articulação que tem uma amplitude tão grande. E a gente, no nosso dia a dia, a gente não usa, né? E imaginar que a gente, como eu falei, que a gente fez uma evolução e que a gente agachava na beira do rio para lavar, né? E se a gente... Então, assim, o agachar é uma coisa natural. Essa tríplice flexão que vem de tornozelo, joelho e coxa femoral, ela deveria fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, assim, hoje eu olho para essa pelve, vejo essa pelve bloqueada e eu vou dar movimento. Seja ele numa bola, seja ele num equipamento de pilates, seja ele no... Eu agora atendendo online, eu tenho feito coisas muito malucas no solo, né? Eu faço muitos movimentos no solo, movimentos no banco, sem equipamento nenhum, porque eu não estou atendendo. Sem ser no gyrotonic. No gyrotonic a gente tem uns discos que eu coloco a pelve em qualquer lugar, assim, em várias posições, né? Então, assim, eu disponibilizo essa pelve para molhaturas que essa pelve tem, né? Em vários contextos. Tá? Por isso que eu falei que eu pinto e bordo com essa pelve. Eu quero fazer com ela tudo que eu tenho direito. A nível de movimento tridimensional, de Sim. movimento intrínseco, de movimento extrínseco, de relacionar essa pelve com a coluna vertebral, de relacionar essa pelve com o membro inferior, de relacionar essa pelve com a respiração. Então, assim, a pelve ela nos dá tantas possibilidades, né? Sim. E eu acho que a gente leva essas possibilidades para a mulher, para ela poder levar isso para a sala de parto dela. É. Isso é muito importante. Tem muita gente, profissionais, fisioterapeutas, amigos e tal, e alunos que estão chegando agora nessa área, que acha que trabalhar com gestante é tranquilo, porque você vai trabalhar dentro da queixa da paciente. Não, a gente não vai trabalhar dentro da queixa, a gente vai preparar para que ela não tenha. E quando a gente fala da biomecânica do pré-parto, né, biomecânica do trabalho de parto, é importantíssimo a gente conhecer os estreitos, o caminho que esse feto passa. Nessa imagem que você colocou aí, eu lembro que há muitos anos atrás eu fiz um curso junto com a Elza, e aí a gente fazia um túnel para simular esse canal de parto. E aí a gente fazia túnel, os alunos passavam por dentro desse túnel e fazia essa vivência. E de vez em quando eu tenho tempo nas minhas aulas, eu faço essa vivência para as pessoas entenderem um pouco mais do canal de parto, né? Mas o que é importante dessa nossa fala de hoje é o profissional entender a biomecânica do parto e entender qual o movimento que eu preciso ajudar e ensinar essa gestante nesse momento ou colocá-la em que posição que eu vou favorecer a essa biomecânica. Então, isso é de suma importância. Você saber qual o posicionamento, qual o movimento que vai favorecer essa biomecânica, saber em que situação encontra esse bebê, pela queixa da paciente, pelo toque, aonde está esse bebê, se ele está no segundo estágio do parto, e aí você vai fazer, proporcionar uma postura ou um movimento que vai favorecer essa biomecânica e acelerar esse trabalho de parto, acelerar esse parto. Isso é muito lindo da nossa parte. Sim. É muito importante, né, a gente entender isso, entender partograma, né? Porque, na realidade, Sim. como a gente não faz toque, o partograma vai nos falar, tá, nem sempre o partograma é feito na sala, atualizado ali na hora, né? Normalmente o médico vai falar desse partograma, vai preencher esse partograma no final do parto, muitas vezes. Então, assim, É, esse tipo falando isso para a gente, a gente vai... E ele vai pedindo, né? Muitas vezes o médico, quando sabe que a gente trabalha nessa área, ele vai falando, ó, tá aqui, ele tá preso aqui e tudo mais.
E a gente vai colocando em posturas. Gente, uma coisa que é bem importante, eu acho, é essa mulher ter experimentado isso antes, né? Porque se ela experimentou essas posturas, ela vai sentir ela, porque quem está sentindo por onde o bebê está passando é ela. É, E aí, ela tendo essa informação e tendo esse conhecimento, ela vai instintivamente procurar. Uma das coisas que a gente tem falado bastante, eu fiz a live com a Renata lá, a gente conversou sobre isso. Esses dias o Alexandre Delgado também estava falando sobre isso, que as pessoas estão confundindo, porque tem um movimento, e estão confundindo de ficar fazendo muito movimento com gestante de sala de parto. Muito movimento aleatório. Ah, o sim, gestante tem que mexer. Não sem é bem respeitar a assim, gente. biomecânica. É, Não é? E o que vai causar? Tem gente que começa a acelerar essa mulher a ficar fazendo movimento, que não tem indicação, tá? Porque não tá respeitando a biomecânica, ou então achando que com isso ela vai acelerar o trabalho de parto, que vai fazer essa mulher, vai ficar cansar essa mulher. E esse é um ponto que a gente também tem que estar bem atento à fadiga materna, né? A gente tem que entender que estágio ela está passando de trabalho de parto, como que ela está evoluindo e como ela está se sentindo. Porque tem uma ideia, gente, de que o trabalho de parto tem que ser rápido. Ah, não, ele vai evoluir rápido. E cada bebê tem seu tempo, né? sim, sim. Pode. Então, aquele parto pode estar naquele tempo, porque aquele bebê ainda tem que ficar ali. Ele tem que. E aquela pelve tem que abrir. Então, a gente não pode fazer nada, pode uma postura, mas entender que o importante é o bem-estar materno e fetal, né? Então, assim, a gente pode entrar, que ele está lá no estreito médio, a gente coloca uma postura assimétrica para ajudar, mas de repente aquele bebê precisa ficar ali aí um pouco e a gente começar a tirar esses objetivos que eu acho que estão pintando na cabeça das pessoas, tipo, ah, o meu objetivo no meu trabalho de parto é não ter laceração. O meu objetivo é não ter analgesia. O meu objetivo é que tenha um tempo curto. E que, como um evento, a gente não pode prever essas coisas. É, Então, não tem como a gente ter objetivo no trabalho de parto, né? é, é verdade, é complicado. É, não dá para agradar gregos e troianos. Deixa eu ver que é Marilda. O trabalho tem que ser aprendido antes. Na hora ela vai buscar o conforto e dar passagem. É exatamente isso. Eliane colocou que é lindo sincronizar a respiração a esses movimentos. Ótimo, bem pensado, bem colocado. A gente trabalha assim, Eliane, minha xará. E a Marilda colocou que o trabalho tem que ser aprendido antes. Realmente, a gente tem essa experiência quando a mulher ela fez um bom pré-natal, passou pelo fisioterapeuta, ela foi orientada, ela conduz normalmente esse trabalho de parto, ela conduz o parto dela e é lindo realmente. Eu já acompanhei gestante que eu acompanhei o pré-natal durante todo esse tempo e para ela parir eu só estava ali do lado. Ela respeitava o corpo, eu era uma figura ali, uma acompanhante, uma companheira, uma amiga, mas ela pariu naturalmente, entendeu? Porque ela sabia as etapas, e aí eu explicava para ela como ia acontecer a biomecânica, mostrando na pelve, na prancha, e ela foi né, se deixando parir. Se deixando Exato, parir. porque o protagonismo da sala de parto é da mulher, né? É da E ela mulher. que está sentindo, ela que está sentindo. Não adianta, por mais que eu saiba, eu não estou entendendo aonde que de repente a mulher querer ficar de pé de qualquer maneira, colocar uma perna lá para cima, sabe-se lá por quê? Porque ela está sentindo que é Conforto. aquele movimento que ela precisa, que é o bebê que Isso. está sinalizando. Então, Isso aí. assim, gente, quem faz a descida é o bebê. Então, se essa mãe não estiver escutando esse bebê, não adianta ela começar a rebolar na bola que nem uma louca, porque ela não está entendendo.
A preparação para o parto é fundamental. E Isso. eu falo que é uma dança entre o bebê e a mãe. Já falei isso aqui nessa live. Só que eu vou mudar um pouquinho. Vou falar que, sabe dança de salão? Na dança de salão, a gente não acompanha o parceiro, a gente não acompanha o homem, não é ele que te leva? A mulher vai acompanhar, não é isso? Uhum. Quem dança de salão sabe. E eu tô olhando